vídeo eu vou te mostrar qual foi o meu processo para sair da dependência de indicação, de como foi que eu conquistei a previsibilidade de faturamento, como é que eu conquistei um fluxo constante de clientes e vendas dentro da minha empresa, e como hoje você, escritório de arquitetura, hoje você é arquiteto, arquiteto autônomo ou dono ou dona de escritório de arquitetura, pode fazer a mesma coisa. Vamos lá. Mais ou menos ali em 2023, no início de 2023, eu comecei a entrar no ramo de marketing para arquitetos. Por quê? Porque eu já tinha uma família de arquitetos, eu tinha pessoas já da área de arquitetura e engenharia, então eu decidi começar naquele nicho porque eu já tinha um certo contato, uma certa experiência com aquele tipo de profissional. Meu primeiro cliente, ele veio em março, dia 8 de março de 2023, onde foi uma indicação dos meus pais. Ele veio, era um amigo arquiteto dos meus pais que veio através de uma indicação. E eu lembro que na época de 2023, você também que passou por essa época, que começou a investir em marketing naquela época com o teu escritório, você vai perceber que na época começou a ter o boom da produção de conteúdo. Foi a época em que a parte de produção de conteúdo, crescimento de audiência, produzir cada vez mais conteúdo para você trazer mais audiência, mais seguidores para o teu Instagram, por exemplo, que na época era o principal foco, foi quando começou a ser muito divulgado. Então, por exemplo, existiam mentorias, as mentorias começaram a ser só de produção de conteúdo, vários cursos de produção de conteúdo surgiram. Então, naquela época, teve o boom da produção de conteúdo. E eu, naquela época, em 2023, entrei numa mentoria que o principal metodologia de captação de clientes era através do quê? Produção de conteúdo, geração de audiência. Na época, quais eram as promessas? A promessa era você começa a criar conteúdo de valor, conteúdo de autoridade, autêntico, você desenvolve seu posicionamento junto à audiência, porque aí o cliente ia perceber a sua autoridade, ia perceber o valor que você gerou na vida dele e ia te contratar. E a partir daí você ia ter um fluxo constante de clientes e vendas, ia bater 10 mil, 20 mil, 30 mil reais mensais só a partir de produção de conteúdo ou só pelo Instagram. Essas eram as promessas da época e se você for perceber, até hoje tem essas promessas. Até hoje a grande parte do mercado de arquitetura, dos cursos, mentorias, é tudo sobre também essa parte de produção de conteúdo. Mas vamos lá. Dentro dessa época, eu comecei a investir nessa metodologia de produção de conteúdo, de trazer audiência, e eu passei cerca de um ano direto investindo nessa parte. Então eu produzia conteúdo de valor, gerava autoridade, aparecia nos stories, mostrava minha vida, rotina, cafezinho pela manhã, que todo mundo faz, e passei, o meu resultado foi o seguinte, durante um ano produzindo todo santo dia conteúdo, aparecendo nos stories, investindo em tráfego para turbinar também, não era só produção de conteúdo, tinha tráfego também no botão turbinar, que era a principal, até hoje também, uma das principais estratégias para você conseguir ali juntar a audiência, funciona muito bem, já tem vários vídeos aqui no canal explicando esse funil, mas na época, quando aplicando esse funil, aplicando toda essa estratégia, eu tive um resultado de 160 seguidores, e nenhuma venda, isso em um ano aplicando essa estratégia. Para você ter uma ideia, além disso eu era ruim na parte comercial, então tipo, eu tinha muita dificuldade em venda, então mesmo eu tendo ali certas indicações dos meus pais, de alguns amigos que trabalhavam na área, eu não tinha muita dificuldade de vender porque eu era ruim na parte comercial. Por isso que eu trago hoje na minha metodologia a importância de uma parte comercial, porque é horrível você ser ruim em venda, você não saber vender o seu serviço, você não saber vender o seu produto, o seu projeto para as pessoas. É horrível. Mas o meu segundo cliente, para você ter uma ideia, como estava ruim a situação. Eu passei um ano investindo em uma metodologia de produção de conteúdo todo santo dia para ter 160 seguidores e 0 vendas. Além disso, meu primeiro cliente ele veio por indicação em março de 2023 e o meu segundo cliente só veio por outra indicação em abril de 2024. Ou seja, eu passei mais de um ano sem conseguir captar novos clientes para dentro da minha empresa, para dentro da minha operação. E é por isso que hoje, quando você me vê falando nos vídeos, eu ataco tanto a dependência de indicação. Porque, por exemplo, o que acontece principalmente com arquitetos mais antigos? Arquitetos mais antigos que já têm uma clientela, que já tem ali uma rede de indicação, fica esperando a indicação, fica dependendo de indicação. Aí nunca vai conseguir a previsibilidade, nunca vai conseguir ter um time fixo de pessoas. Por quê? Porque passa 3 meses bom,
passa 4 meses ruim, e por aí vai, porque não há previsibilidade de captação. Você sobe, vai subindo, desce, por aí vai. Já vi muito escritório falir por causa disso. Já tem um vídeo aqui no canal falando por que você não deve depender de indicação e por que você tem que mudar isso agora. Mas o resumo do vídeo é porque você não tem previsibilidade nenhuma. Tu não tem previsibilidade de clientes, você não sabe quantos clientes vai vir, você não sabe nem se vai ter clientes no próximo mês, e aí você sempre fica nisso, você nunca consegue ter essa constância de faturamento e nenhuma constância de equipe. Por isso que a grande maioria hoje de arquitetos que tem 20, 15, 30 anos de mercado, não passa de 20 mil reais por mês, por aí vai. Mas vamos lá, eu passei esse um ano sem clientes e eu só consegui meu segundo cliente em abril de 2024. E como é que foi que eu mudei isso? Como é que foi que eu saí desse cenário em que eu estava frustrado, não tinha captação nenhuma, só estava ali investindo em tráfego e não tendo resultado nenhum, tive esse resultado péssimo e só tinha até agora 2 clientes na área. Como foi que eu mudei isso? Primeiramente, eu participei de um evento em abril de 2024, no dia 22 de abril, participei de um evento que o evento se chamava Mapa MPZM. Esse evento ele mostrava uma série de estratégias de captação, de formas, de funis de vendas para clientes, onde você conseguia ali atrair clientes colocando a produção de conteúdo como item secundário. Então eram formas de captar cliente que você colocava essa parte da produção de conteúdo, geração de audiência, para um plano secundário. E na época eu escolhi investir em um funil que eu achei muito legal, que era o funil de isca digital. Já trouxe esse funil várias vezes aqui no canal, um funil muito bom. Inclusive eu mostro como é que você pode aplicar ele, tanto na nossa mentoria da operação de tráfego do seu escritório, link está aqui na descrição, e também nas nossas aulas ao vivo, sábado às 12h30 no Meet. Link do grupo aqui também na descrição para você participar dessas aulas ao vivo. O funil de isca digital, então eu implementei ele. Na época era só mostrado um tipo de isca digital. Depois eu fui descobrindo que existem outros tipos, a isca digital paga, por exemplo, que eu já trouxe aqui em outros vídeos aqui do canal. Mas na época eu investi na isca digital gratuita, no modelo de isca digital gratuita. Onde, na época, eu lembro que na época, em 2024, em 2024 eu passei uma semana que eu comecei a investir nesse funil, eu tive ali 4 pedidos de orçamento. Então, por exemplo, o que eu não tive em um ano, eu tive em uma semana de resultado. E em setembro de 2024, eu passei de abril a setembro, investindo na isca digital, e eu tinha tido o seguinte resultado. Eu investi cerca de 4 mil reais e eu tive o faturamento de 8 mil reais mensais constante. Então, por exemplo, eu basicamente tive um ROI 2 todos os meses, porque eu investi 4 mil reais ao todo, nesses 4 meses que eu permaneci com o funil, para todo mês ir faturando 8 mil reais constante, porque como era um serviço de marketing, era um serviço de recorrência, era de mensalidade, então uma vez que o cliente entrava, eu conseguia colocar ali dinheiro constante dentro do meu bolso. Por quê? Porque era recorrente, tinha essa recorrência, tinha esse valor mensal. Então, na época, eu tive esse resultado muito bom, isso em muito menos tempo do que a parte de produção de conteúdo. E foi aí que eu comecei a descobrir alguns fatores principais que hoje, desde aquela época, eu montei minha metodologia, montei minha mentoria, montei o meu serviço, e todo hoje minha metodologia roda em volta disso aqui que eu vou te mostrar, que é o seguinte: tudo que tu precisa hoje para sair da dependência de indicação são bons funis de aquisição e um comercial pronto para vender. Por quê? Porque bons funis de aquisição são formas do cliente chegar até você. Isso tanto no curto prazo quanto no longo. Porque principalmente o que? A parte de produção de conteúdo e crescimento de audiência, ele é uma estratégia que funciona. É uma estratégia que você produzir conteúdo, trazer audiência, traz resultado, você consegue cliente, senão não estaria aqui gravando esse vídeo para você, não estaria produzindo conteúdo no Instagram, não estaria comprando novos materiais, microfones, novas câmeras para poder gravar novos vídeos, mas é uma estratégia que funciona, sendo que tem um problema, é uma estratégia de longo prazo, é uma estratégia que você vai passar anos, meses aplicando ela, para que você possa ali juntar uma audiência mais constante de gente, onde essa audiência vai comprar de você de maneira mais fácil. Então não é algo que, principalmente para uma pessoa que está dependendo de indicação, não tem fluxo de clientes, não tem venda acontecendo, para estar focando e aplicando agora. Esses foram os meus principais erros. Eu falo isso, inclusive, em até outro vídeo, fica de recomendação esse vídeo, os maiores erros dos arquitetos no Instagram. Eu conto um pouco da minha jornada nessa parte de produção de conteúdo e o que eu aprendi.
Em relação a isso, então, bons funis de aquisição, um caminho claro para o seu cliente chegar até você, um caminho claro para o seu cliente chegar até ao teu processo de vendas, e você ter um processo de vendas preparado para poder vender os seus projetos. Por quê? Porque na época eu tinha muita dificuldade comercial. Eu só fui melhorando, implementando à medida que fui estudando. Inclusive, hoje a gente construiu uma metodologia de vendas extremamente eficaz para arquitetos que já vendeu mais 700 mil reais em obras e projetos. Se você quiser saber como é essa metodologia, a gente mostra dentro do roteiro da SCAR, que é nosso roteiro de vendas. Tá aqui embaixo o link na descrição se você quiser adquirir ele. Mas a parte comercial é tão importante quanto a parte de atração. Muitos arquitetos hoje acham que só a parte de você atrair clientes, de você investir em tráfego, de você colocar ali funis de vendas vai ser o suficiente para que você escale seu escritório para uns 20, 30, 40, 50 mil reais mensais. Não, você tem que ter a parte comercial. A grande parte dos arquitetos que não tem resultado hoje em tráfego e marketing é porque não tem a parte comercial. E a parte comercial ela é tão importante. Então hoje, como é que foi que eu saí da dependência de indicação? Passei um ano investindo em produção de conteúdo e crescimento de audiência para ter aquele resultado ridículo. E eu só comecei a ter resultados quando comecei a investir em bons funis de captação para o meu momento. Ou seja, eu precisava de resultado rápido, precisava de vendas rápido. Então eu comecei a investir em quê? Funis de curto prazo. O principal que eu escolhi na época é o funil de isca digital, mas você pode utilizar outras estratégias. Inclusive a gente mostra várias aqui nos vídeos, na mentoria da operação, nas aulas ao vivo, para você ter resultado hoje dentro do teu escritório de arquitetura. E a partir disso eu comecei a desenvolver um processo que era o quê? Pô, eu preciso de bons funis de aquisição, ou seja, boas formas de captar clientes que me gerem resultado tanto no curto quanto no longo prazo, e eu preciso de um processo de vendas que seja capaz de, quê? De pegar aquele cliente, aquela demanda potencial e tacar para uma demanda efetiva. Então, minha jornada ela foi basicamente até eu começar a ter um fluxo constante de clientes e vendas, até chegar nas próximas fases, que é a fase de escala, que é a parte de você escalar a tua operação, de você contratar pessoas, escalar para você botar ali 50, 60, 80, 100 mil reais mensais no bolso, você precisa disso aqui primeiro. A maioria dos arquitetos hoje, inclusive talvez você se identifique com o que você quer falar, está muito preocupado com logo, identidade visual, processo interno, documento, produção de conteúdo, mostrar a obra, projeto, tirar foto, quando não. Hoje você deveria estar se preocupando em quê? Em gerar um fluxo constante de clientes e vendas dentro do teu escritório. Por isso que o quê? Por isso que hoje você vê arquitetos com 20 anos de mercado tendo ali faturando 20 mil reais mensais. 10 mil reais mensais, 5 mil reais mensais. Por quê? Porque não se preocupa em criar esse fluxo constante de clientes e vendas. Como é que você cria bons funis de aquisição e um comercial de alto desempenho, um processo de venda eficaz. Eu vou deixar aqui de recomendação para você para finalizar esse vídeo. Você vê esse vídeo aqui, deve estar aparecendo aqui ou aqui, que é 3 estratégias de marketing extremamente eficazes que a gente utiliza tanto na nossa empresa quanto nos nossos mentorados, nos nossos clientes, para gerar resultado em atração de clientes. Essas estratégias são extremamente validadas e você vai conseguir ter um baita resultado em clientes e vendas utilizando elas. Então eu recomendo muito que você assista esse vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Participe das aulas ao vivo todo sábado às 2h30 no Meet, link do grupo aqui na descrição.